Nós não estamos vivendo simplesmente uma crise de relacionamentos, como se fosse apenas uma fase estranha da modernidade ou um tropeço cultural que será corrigido por uma nova tendência comportamental. O que está acontecendo é mais profundo e muito mais estrutural do que isso, e eu sempre falo de estruturas. Estamos, na verdade, presenciando uma reorganização radical da experiência humana do desejo sob a lógica do mercado digital. E essa reorganização está alterando silenciosamente a maneira como homens e mulheres se percebem, se avaliam, se escolhem e se descartam. Quando falamos de aplicativos, redes sociais, conteúdo adulto on demand, cultura da validação, nós estamos falando de ferramentas, mas por trás dessas ferramentas existe uma arquitetura de incentivos que molda comportamento em escala massiva. E se você não entende incentivos, você acaba culpando indivíduos por padrões que são produzidos por sistemas. Para a gente entender o que está realmente em jogo, não basta falar de estatísticas contemporâneas. É necessário retornar à fundação filosófica do próprio conceito de amor no Ocidente. E essa fundação, queira-se ou não, está em O Banquete de Platão. Ainda não é exagero dizer que grande parte da nossa concepção de amor ainda está, consciente ou inconscientemente, dialogando com aquela obra escrita há mais de 2 milênios. E o ponto central ali não é a exaltação romântica do desejo, mas a sua problematização ontológica. Puta, eu odeio essa palavra. Quando Diotima descreve o nascimento de Eros, ela não conta uma história decorativa. Ela apresenta uma tese metafísica sobre forma mítica. Pênia, a pobreza, se aproxima de Poros, o recurso, a astúcia, ali durante a celebração do nascimento de Afrodite. Poros está embriagado e vulnerável. Pênia, movida pela carência, deita-se com ele. Dessa união, nasce Eros. O amor, portanto, é filho da falta com a engenhosidade. E não é uma plenitude divina. Não é perfeição estática. Ele é tensão. Ele é desejo que sabe que não possui aquilo que busca, mas que herda a capacidade estratégica de procurar, de criar caminhos e de arquitetar aproximações. Isso é extraordinariamente sofisticado como análise psicológica. Porque significa que o amor não nasce da abundância, como seus coaches te ensinam. Ele nasce do reconhecimento da incompletude. Só deseja quem percebe que não é autossuficiente. Só busca quem admite que algo lhe falta. E aqui já começa a primeira fratura com a cultura contemporânea, que vende a ideia de autossuficiência emocional absoluta como ideal supremo. Se ninguém precisa de ninguém, Eros perde sua condição estrutural. Mas o ser humano é, por definição, incompleto em vários campos. Então amor não é fraqueza. É movimento natural da alma em direção àquilo que a expande. Diotima então conduz Sócrates pela escada do amor. E cada degrau é um refinamento do desejo, uma depuração da energia bruta, até que ela se torne força de transcendência. O corpo é o início, não o fim. A alma é superior ao corpo porque permanece quando a carne declina. As leis são superiores às paixões porque organizam o convívio humano. O conhecimento é superior às leis porque busca o que é verdadeiro independentemente de convenções. E o belo em si é superior a tudo porque não depende de nada externo para existir. Esse percurso inteiro é o processo de educação de Eros. E é ele que torna possível a eudaimonia, que é o florescimento pleno da alma segundo sua excelência, conceito que será desenvolvido de maneira sistemática por Aristóteles na Ética a Nicômaco, mas cuja semente já está aqui no banquete. Amar corretamente é participar de algo que transcende um instante. É transformar carência em criação. Agora, vamos acrescentar a camada econômica com clareza conceitual. Toda sociedade é organizada por mecanismos de alocação de recursos. Em mercados, essa alocação é mediada por oferta e demanda. Óbvio. Oferta é a quantidade disponível de um bem. Demanda é o desejo por esse bem associado à disposição de obtê-lo.
O preço, então, emerge da interação entre escassez e interesse. Escassez é o fundamento da economia. Se algo é limitado, ele perde valor marginal. É exatamente por isso que ouro vale mais que areia. Não apenas porque é útil, mas porque é raro. Agora, transpõe esse princípio para o campo erótico. Durante a maior parte da história humana, o acesso a potenciais parceiros era limitado geograficamente, socialmente e culturalmente. A oferta percebida era restrita. Isso não significa que as relações eram ideais ou justas, mas significa que a percepção de escassez estruturava o compromisso. A escolha era menos comparativa e mais vinculada ao contexto. A revolução atual digital altera dramaticamente a percepção de oferta. Mesmo que a oferta real não seja infinita, a percepção de abundância é. E percepção molda comportamento tanto quanto a realidade objetiva. Aqui entra um conceito importante da economia moderna: custo de oportunidade. Escolher algo implica abrir mão de alternativas. Quanto maior o número de alternativas percebidas, maior a sensação de custo ao se comprometer com uma única opção. Isso gera adiamento crônico de decisão e investimento superficial. Além disso, mercados digitais operam sob lógica de maximização de engajamento. Eles funcionam com base em retenção. Então, vamos voltar ao que eu expliquei em outro vídeo. Retenção depende de manter o usuário em estado de busca, não de conclusão. Em termos mais técnicos, plataformas são desenhadas para reduzir churn, a saída do sistema. Um relacionamento estável reduz churn. 2 usuários solteiros ativos mantêm o ciclo econômico funcionando. Isso significa que o ambiente não é neutro. Ele possui incentivos estruturais para prolongar essa busca. Outro conceito relevante é o de assimetria informacional, desenvolvido por economistas como George Akerlof. Em mercados onde uma parte possui mais informação que a outra, surgem distorções. No ambiente digital, perfis são cuidadosamente curados. O que é exibido não é a totalidade da pessoa, mas uma seleção estratégica. Isso cria avaliação baseada em sinalização superficial. Aparência, status e performance comunicativa tornam-se proxies de valor. Quando tudo vira sinal, a substância se oculta. Também podemos mencionar a teoria dos jogos. Em ambientes de alta opção e baixa penalidade por troca, a estratégia dominante tende a ser maximização de curto prazo. Se a substituição é fácil, o investimento profundo se torna menos racional sob lógica utilitarista imediata. E, pasme no que eu vou dizer, isso não é maldade individual. É simplesmente a adaptação ao ambiente. Mas aqui está o conflito estrutural. A lógica de mercado é horizontal e comparativa. Ela mede valor por troca, por desempenho e por ranking implícito. A lógica da eudamônia é vertical e qualitativa. Ela mede valor por profundidade, por excelência, por alinhamento com o que é superior e sublime. Quando aplicamos lógica horizontal a algo que exige verticalização, ocorre a distorção que estamos vendo. O amor deixa de ser caminho de ascensão e vira transação. O desejo deixa de ser energia para geração no belo e vira impulso de consumo. E quando Eros, filho de Pênia, é constantemente anestesiado com estímulos que simulam abundância, ele nunca enfrenta a própria falta existencial. Nunca sobe a escada. Permanece girando no primeiro degrau, acreditando que quantidade substitui qualidade. Os dados contemporâneos apenas confirmam essa reorganização estrutural. Queda nas taxas de casamento, aumento da idade média de união, crescimento de lares unipessoais, relatos crescentes de solidão, especialmente entre nós, homens jovens. Paralelamente, expansão massiva da indústria de conteúdo adulto digital e do mercado de aplicativos de relacionamento. Mais oferta percebida, menos compromisso real, mais estímulo, menos transcendência. E aqui está a síntese final. Eros nasce da pobreza, ou pênia. Ele é a consciência da falta. Essa falta pode nos levar à criação, à geração no belo e à eudamônia.
ou pode ser explorada por sistemas que lucram com sua perpetuação, desculpem. A verdadeira dissidência contemporânea não é escolher um lado na guerra entre homens versus mulheres. É recusar a redução do amor à lógica de mercado. É reconhecer que escassez dá valor, que escolha exige renúncia e que compromisso é o que transforma desejo em construção. A escada de Diotima continua ali, intacta, atravessando milênios. A economia pode reorganizar incentivos, a tecnologia pode até amplificar estímulos, mas a estrutura da alma humana continua a mesma. Saia um pouco da porta para fora para tentar ver isso. Saia do digital e tente enxergar com mais lógica. Penny ainda visita todas as noites. A questão é se vamos usar essa falta para subir em direção ao belo ou se vamos entregá-la a um mercado que transforma a carência em consumo infinito.